Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma pessoa super bacana, né? Tive a oportunidade, né, como foi falado em outro áudio, né, outro áudio, não, desculpa, em outro vídeo, nos conhecemos pelas redes sociais, né, Foi isso pela mesmo. internet, pelos grupos do WhatsApp, Facebook. E demorou um pouquinho, mas conseguimos nos encontrar Foi pessoalmente. difícil. Foi difícil, Foi não foi difícil. impossível, conseguimos, né? Nossa correria do dia a dia, graças a Deus que temos essa correria, ainda bem, Graças a né? Deus. E aí conseguimos ter um tempinho para nos vermos, nos conhecermos e também fazer esse bate-papo com vocês, né? Falando sobre um pouco da história do Ivan, que é uma história muito bacana, que ele quer compartilhar, né, com todos os amigos. O Ivan Gutierrez, ele é responsável pela página Autismo, Reflexões de um Pai sobre a Paternidade Atípica. Ivan, fala um pouquinho de quando você descobriu o diagnóstico do seu filho. Você sabe que assim, olha, o diagnóstico ele foi um pouco demorado, atrasado. Por quê? Quando o Arthur tinha 1 ano, eu já percebi algumas diferenças nele. Às vezes, o que me chamava a atenção no comportamento do Arthur era justamente de ele ter aquele comportamento de parecer com uma criança surda. Então isso me chamava a atenção, fiz alguns testes, eu percebia que ele ouvia, mas causava aquela dúvida. Fomos, marcamos uma consulta, recomendaram melhor, vamos a fala também não estava atrasada também, né? Ele não emitia aquelas palavras básicas, né? Papá, mamãe, tal. Então marcamos uma fono segundo orientação. Fomos numa fono, até não gostei muito dessa fono, porque ela tinha uma fala meio. Aparece aquele manual decorado, né? Ah, vocês infantilizam, ele usa fralda, tem que tirar a fralda, tem que tirar a chupeta. E no final aquela coisa, não, mas cada criança tem a sua fase, você só vai tirar fralda, chupeta, e não sei o que ele vai falar. Quer dizer, naquele momento isso me tranquilizou, né? Falei, bom, então tudo bem, ele tem a fase dele, né? E o tempo passou. Com 2 anos e meio, a escola fez alguns apontamentos, chamou e disse que ele estava atrasado no desenvolvimento comparando com outras crianças. E foi aí que nós começamos a caminhada de procurar, aí no caso, médicos mais especializados, né? Que tivesse esse olhar, né? Certo. E você já tinha ouvido falar sobre o autismo? Sim, sim. De novelas. Lembra da Linda? Lembro. Né? Então, assim, quando falava de autismo, duas imagens que era bem marcante para mim, né? Ou era a Linda, né, da novela, ou você lembra de uma propaganda que passava, que mostrava uma criança no canto da parede e a criança ficava assim, e com a mão assim? E é essa imagem que eu tinha do autismo da Linda e dessa propaganda que falava do autismo. Certo. E como foi para você e para sua esposa Patrícia receber o diagnóstico de autismo? Cara, meu mundo desmoronou. Foi aquilo que é muito comum na linguagem de quem vive esse universo do autismo, né? Eu entrei em luto, eu me fechei, porque é uma questão assim, né? Quando você vai ser pai, você vai ser mãe, você sonha o sonho dos teus filhos, né? Você já projeta, ai, o meu filho vai ser quando crescer. Você sonha aquilo que acha que você não realizou, você projeta nos teus filhos, né? E quando eu tive o diagnóstico, eu vi que não, tipo, eu não poderia projetar, né? O que eu pensei, o que eu imaginei, não iria acontecer, né? Foi um universo totalmente novo. Quer dizer, foi como se um universo dissesse para mim, olha, vai ser tudo diferente do que você pensou. Não vai ser como você idealizou. E você teve o apoio da família, dos amigos? Como foi para você sair desse luto? Olha, foi mais um movimento muito singular, particular, porque lógico que a família percebeu. Então, mas eu acho que naquele momento eu me tornei tão sério, eu me fechei tanto, que talvez, acredito eu, uma hipótese apenas, eu acho que de repente a minha maneira talvez de se colocar
talvez as pessoas ficassem receosas. Não que eu não quisesse que as pessoas não falassem comigo, Certo. mas as pessoas não sabiam me abordar. E às vezes a maneira como elas me abordavam não me ajudavam, fazendo que cada vez mais eu me fechava mais. Eu me lembro que não tem como eu não citar essa pessoa maravilhosa, Andrea Werner, Sim. né? Da página Largata Vira Jornalista, Pupa, escritora. página maravilhosa dela. Eu me lembro principalmente no momento de luto, a Patrícia também foi muito difícil para ela, né? A Patrícia entrou num movimento de negação no primeiro momento. Eu não, eu já entrei naquele momento de raiva. Eu não tive a negação do diagnóstico, né? E eu lembro que muitas vezes eu descia, a gente estava naquele momento difícil e ela vendo os vídeos da Andréia, ela falava, olha o que ela tá falando. Eu tinha raiva, né? E eu olhava, tá bom, subi a escada e falava, não quero ouvir nada, não quero ouvir falar sobre autismo, não quero ver essa mulher, né? E segundo a minha esposa, durou 4 anos e 2 meses, não sei quantos dias, que eu até brinco que eu não sei como que mulher conta tempo, né? No sofrimento é difícil, na dor conta tempo, e ela contava. E depois disso foi gradual, comecei a ver, assistir os vídeos da Andrea, comecei a ler sobre o assunto. Então, assim, foi um movimento muito lento, devagar, né? E para mim sair disso. Então eu acho que principalmente nós homens temos mais dificuldade que as mulheres para superar o luto. Principalmente nós homens temos mais dificuldade que as mulheres para superar o luto. Porque eu acho que a questão cultural da gente, que homem não demonstra sentimento, homem demonstrar sensibilidade, é algo que não fica legal, é algo que se começa a questionar a sexualidade, uma coisa tão bobo, né? Então acho que essa questão, como a gente é educado, que a gente não pode demonstrar sentimento, que o homem não pode chorar, eu acho isso muito pernicioso, porque eu acho que se eu tivesse tido uma educação diferente, onde eu pudesse chorar, demonstrar meu sentimento, talvez a minha fase de superação tivesse sido mais rápido, né? Quer dizer, é o que eu falo, estou aprendendo. Eu falo, você superou? Não, hoje eu aceito. É algo, em alguns momentos, alguns desafios, às vezes a gente fica meio chateado, triste, mas depois bola para frente. Mas hoje eu consigo falar sobre o assunto e eu digo sempre para os homens, importante verbalizar, falar. Isso é o início da fase da compreensão e da aceitação dessa nova realidade. Então, o apoio do homem para a mulher e da mulher para o homem é de uma extrema importância para que a criança consiga se desenvolver muito melhor. Sim, porque, sabe, Sibeli, é algo que me chama muito atenção. Eu acho que você já deve ter percebido isso. É o abandono das parceiras, né? Quando um homem sabe do diagnóstico do teu filho, um autismo ou qualquer outra deficiência, a gente vê um índice muito grande de separação. Aí talvez as pessoas podem questionar, não, mas isso acontece até com crianças típicas. Sim, mas o índice de separação de homens que abandonam a sua parceira e abandonam o filho pela questão da deficiência é muito alto. Sim, acontece. Né? Então é uma questão que eu acho que a gente tem muito que discutir sobre o abandono paterno, principalmente com relação a quem não tem filhos típicos. Isso é muito alto e eu até consigo, para mim, não acho que não deveria haver essa separação. Mas uma questão que ocorre com homens normais, que têm filhos normais. O homem, quando normalmente se separa da parceira, ele também se separa do filho. E não deveria ser isso. Entendo, tudo bem, a relação não deu certo, ok, mas o teu filho existe. Então, se é difícil para uma mulher criar um filho típico sozinho, imagina o tamanho do desafio de uma mãe que cria um filho sozinho com uma deficiência. Muito mais desafiador. Sem palavras. Então, por isso que você resolveu fazer a página? Sim,
E não tive sucesso ainda, tá? Mas Ô, você tá Belcarona, tendo, né? você tá tendo. Porque quando eu criei até o nome da página, foi para quê? Para que chamasse homens para participar da página, para que ali fosse um espaço de fala, para assim como eu, como pai, pudesse dar a minha visão. Embora as realidades sejam iguais, né? A questão dos desafios, das dificuldades do dia a dia do homem e da mulher, mas o que eu noto nesse mundo, né? As mulheres falam muito mais, as mulheres verbalizam, falam suas dificuldades. E eu comecei a ver, às vezes eu participava de lives, página, por exemplo, como na página da Andrea, só da mulher. E tinha uma hora que aquilo me incomodava. Eu falava, gente, mas cadê os homens? Os homens não falam, os homens não participam, os homens têm vergonha de falar que teu filho tem uma deficiência. Eu comecei a ficar muito incomodado com essa questão. E ao mesmo tempo, eu quero, né? Não vou falar queria homens que participassem e falavam assim, olha, a minha visão disso, do desafio com meu filho é essa. Então, assim, hoje a grande realidade do que eu me pauto com relação ao autismo, a outras deficiências, vem do universo feminino, vem da mulher, porque os homens não participam. E a minha página, qual a questão? As mulheres falam. Eu ainda até tenho um pai que participa, mas ele não interage, né? Eu vejo que ele lê, ele curte alguma coisa, mas ainda os homens na página não aparecem. Ou quando aparecem, eles não se pronunciam, não falam. Então eu falo, homens, digam quais são os seus desafios, quais são as suas dificuldades. Eu estou aqui porque eu passei por isso e mesmo ainda tendo subido um degrauzinho, a questão do gênero nosso ainda me impõe muitas dificuldades. E admiro as mulheres, porque é nelas que eu me inspiro para aprender a me expressar, me falar da nossa causa, do nosso universo. Foi o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da família Brito. Eu ouvi falar, nunca participei. Nossa, maravilhoso. O Nicolas é um rapaz, olha, nota 10. A família toda, né? Uma família muito bem estruturada, que enfrentou todos os desafios, né? E na palestra fala o pai, o Alexander, a mãe, a Anitta Brito, e o Nicolas. E a maioria que estavam ali eram mulheres. Eu acho que se tivesse uns 4 ou 5 homens, era muito. E o Alexander, ele fala, cadê os pais? Onde que estão os homens? Quero também falar para os homens, né? Então, estão também batalhando, lutando para trazer os homens para a inclusão, para eles falarem. Então, a importância de você, como pai, como homem, divulgar desde do diagnóstico do seu filho, o momento do luto e o momento da vitória. Isso é muito importante, você fazer essa parceria com os homens. Sim, mas ainda existe um muro muito grande, Sibeli. Os homens ainda não conseguiram fazer uma porta nesse muro e ultrapassar essa barreira, né? Tenho tentado isso, né? Então, justamente por isso que a página chama isso, né? Autismo, reflexões de um pai sobre a paternidade atípica, porque são muito poucos homens que estão falando sobre o autismo ou sobre outra deficiência que o seu filho possa ter. Não é só sobre autismo. O espaço da página não é só sobre autismo, é qualquer outra deficiência que conte a sua experiência, porque eu acho, quando a gente fala da nossa dificuldade, a gente fala dos nossos desafios, isso dá um sentimento de pertencimento. Por quê? Quando você vive a deficiência sozinho, de qualquer coisa, autismo, Down ou qualquer outra, se você não tem um contato com outra pessoa, você sente que aquilo só aconteceu com você, que não existe outras pessoas vivenciando isso. Então, quando você começa a falar, você começa a ter contato com outras pessoas, isso te dá um sentimento de acolhimento, fala assim, não sou só eu, outras pessoas também têm essa realidade. Então, assim, acho eu, psicologicamente isso torna mais leve a caminhada. E você já teve algum relato de alguma mãe, de algum pai,
de inclusão ou exclusão que aconteceu? Sim, inclusive eu tenho contatos com essas pessoas, né? Infelizmente isso ocorre. Eu achei super bacana essa tua pergunta, Sibeli, porque é uma questão assim. Eu tive alguns momentos, mas coisas muito pontuais, leves, perto das histórias que eu tenho contato. Mas eu não posso relativizar, por exemplo, achando porque isso não acontece com o meu universo e achar que outras pessoas não acontecem. Acontece sim, você entendeu? É questão desde exclusão, questão desde violência com pessoas autistas e o mais grave, às vezes essa violência vem praticada pelos próprios pais. Não é só, porque assim, às vezes a gente fala da questão, da violência, da questão com a pessoa autista que foi na escola e tal. Não, gente, às vezes essa violência ocorre, às vezes, principalmente do universo masculino, que não compreende, ou acha que não, meu filho não é autista, é frescura, e aquela educação que eu peguei. A violência que ele está falando é a da negação, de não aceitar o filho, Às né? vezes física. Física também. Também tem relatos, às vezes, de pais que vem daquela educação ainda como a minha mãe teve, né? Que se educava, que achava que a violência, a surra, educa, né? E ainda usa isso como instrumento e às vezes usam isso com o seu filho porque não entende que o autismo é uma condição diferente. A gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, ajudando eles no desenvolvimento, no comportamento. Então, assim, é normal uma criança autista ter um comportamento, uma estereotipia, ou algo, quem não entende falar assim, balançar a mão, um balanço esquisito, que é assim que as pessoas se referem, e acha que aquilo é uma frescura da criança. Não, não é uma frescura, né? É uma necessidade, é uma expressão, um sentimento. Ou uma autorregulação que eles tenham, né? E qual a sua opinião sobre as políticas públicas? As políticas públicas têm muita coisa para ser melhorada. Então, assim, eu vou falar com duas questões que eu acho de extrema urgência, Sibeli. Desde a área da saúde e a área da educação. Na área da saúde, a medicina, então, assim, fazendo um adendo para a gente não sair crucificando alguns médicos, lógico que tem alguns médicos, né, que são questionáveis. No curso de medicina não se tem um currículo para se falar, por exemplo, sobre o autismo. Eles não estudam sobre o autismo, sobre alguma síndrome, é muito generalista, né? Então eles estudam muito sobre doença, né? Então, assim, algo que precisava ser mudado, né? Ser incluído no curso de medicina seria uma especialização, pelo menos algo que ajude eles, pelo menos, que eles possam, de repente, não ser especialista, mas, de repente, quando aprender notar... ter um olhar clínico. Falar assim, não, opa, aqui isso chama atenção. Eu entendo que o médico não tem como saber tudo, mas falando, não, mas isso está chamando atenção, então vamos encaminhar para um especialista nisso. Há muitos erros, você sabe, tanto Sim. como eu, de médicos que não sabem diagnosticar. Então não é nem culpa, às vezes, do médico. Ele não tem no curso de medicina essa formação. Isso não faz parte do currículo da medicina. Então isso é um ponto que eu acho que para a gente precisa lutar para que esses médicos tenham esse conhecimento. E na área da educação também, professores que se viram nos 30 sem ter nenhum curso de educação especial. Então, assim, eles se viram como podem. Isso quando dá para fazer alguma coisa, porque a gente vê salas com 30, 40 alunos, o que esse professor pode fazer? E às vezes a gente sabe que a lei nos garante o assistente especializado. Sim. Quando tem, né, Sibeli? Quando tem. Porque não tem. E como que ele faz com 20, 30 crianças numa sala de aula? Como ele vai conseguir se dedicar com aquele aluno que precisa de uma atenção especial? Não há tempo. E além de não ter tempo, às vezes ele não tem o conhecimento. Então também é algo que eu acho que na faculdade de educação, pedagogia, outros cursos, é necessário que educação especial seja
parte da grade curricular, porque é difícil num processo de estar ensinando uma criança, esse professor correr atrás do conhecimento para aprender. Então, isso é algo que tem que ser mudado. E cabe também à família, quando tem uma desconfiança do diagnóstico, ou se já fechou o diagnóstico, fazer essa parceria com a equipe pedagógica de chegar no professor, né, falar, olha, meu filho é autista, ou meu filho tem isso, Sim. para que o professor possa, né, fazer uma grade curricular adequada para aquela criança, para que o professor possa inserir adequadamente aquela criança no ambiente escolar, porque há muitas síndromes, há muitas doenças, sim, que às vezes não são faladas, como o autismo, como o Down, que são muito conhecidas, são faladas, né, na mídia, e tem outras que às vezes vai depender dos próprios pais ou responsáveis de chegar naquele educador, né? Meu filho é assim, é assim, é assim. O que pode ser feito? O que podemos lutar por ele? Né? Cabe também aos pais ajudar o educador. Né? Você sabe que eu acho essa sua fala importante. Eu acho que os pais, e essa mensagem é mais importante para os pais. Eu ouvi já alguns relatos de escolas que, quando faz um apontamento que o filho está com um atraso no desenvolvimento, tem uma diferença, de pais retirarem aquela criança da escola porque elas não aceitam, de repente, um apontamento de falar, olha, o teu filho não está dentro do desenvolvimento típico de uma criança. Quer dizer, às vezes os pais ouvirem isso com uma questão de atenção, de respeito, no sentido de ajudar, muitos pais retiram a criança da escola e levam para outra porque ele não quer ouvir isso. Então, pais, quando de repente, como até a Cibele falou, que a parceria é super importante, quando ocorrer isso, e se um profissional fez um apontamento, ouça com carinho, por mais que aquilo possa doer na hora, não é algo agradável, porque a gente é igual acreditado, né, Cibele? Ninguém quer ser pai de filho feio, né? Então, se apontou uma diferença, uma dificuldade que o teu filho possa ter, investigue, trabalhe esse sentimento de raiva que não gostou, mas depois vá atrás, olha, porque é um carinho, não é? Com certeza, você lutando pelo seu filho é o maior carinho e amor que você está demonstrando, incluindo todas aquelas pessoas, know-how, seja a equipe pedagógica, seja a equipe terapêutica, os médicos e outros profissionais, os familiares principais, porque os terapeutas são aquelas terapias de meia hora, 40 minutos, uma hora, mas a melhor terapia é a terapia feita em casa, né? Sim, sem dúvida nenhuma, porque assim, eu acho não, afirmo, né? Achar é muito superficial, né? O amor, seja o filho típico ou não típico, ele é igual, ele existe. Então, assim, em questão de amor, é igual. Então, isso a gente não pode deixar de existir. E é algo que às vezes exige mais de um pai, de uma mãe, uma dose de energia maior, mas assim, ame seu filho, porque essa história que dizer que às vezes tratar que o autista, comum, né, Sibeli? Que é no imaginário popular que autista não tem sentimento. Mentira. O meu filho adora meu toque da minha esposa, meu beijo, abraço. Então, não tem essa que, porque ele é diferente, ele não é neurotípico, que autista não tem sentimento, que Down não sabe amar. Não. Da maneira deles, eles entendem. A gente que ainda não compreendeu a maneira de funcionamento deles. Sim. E qual é a mensagem que você deixa para os pais? Olha, eu acho que assim, olha, a grande experiência que eu tive, eu vou falar da minha experiência, da mensagem, né? Assim, lidar, por exemplo, com o autismo do meu filho me abriu mais para a vida, para o universo, né? Então, em alguns pontos, eu acho que eu melhorei muito como ser humano. Eu acho que o autismo ou qualquer outra deficiência, ele te melhora como ser humano. Porque a partir do momento quando você começa a ver os desafios que você tem no dia a dia, né, na sociedade, com teu filho, você começa a se tornar mais compreensível. Eu acho que
a gente para de usar o dedo em riste, né? Ou pelo menos a gente diminui, né? A gente não fica tanto fazendo tanto apontamento pro outro ou para a vida, porque a gente vê que o nível de compreensão e de empatia se torna muito maior, né? Eu acho que empatia, eu acho que é o que mais toca as pessoas quando lidam com autismo, com Down ou com qualquer outra deficiência. O amor e o respeito ao próximo. A gente se torna mais cuidadoso, lógico, eu também escorrega, eu não sou fofinho todo dia, né? Mas a gente começa a ter um olhar mais cuidadoso com a dor, com a dificuldade do outro. Sim, né? Então, amigos, ficamos por aqui, né? Eu peço para vocês continuarem nos acompanhando na página Reflexões de um Pai sobre a Paternidade Atípica e na página Espalhando Amor e Autismo. Obrigado, Ivan, né, pela oportunidade. E vamos continuar falando e divulgando o autismo e a inclusão. Isso, vamos, como o nome da página da Sibeli, vamos espalhar o amor ao autismo, né? Vamos espalhar a questão da inclusão, o respeito, né? A toda a deficiência, né? A toda pessoa que tem uma diferença. Sim, não só a e deficiência. como a sua página, vamos refletir, né, sobre a importância deles na nossa vida. Né? Obrigado, Sibeli. Obrigada a você e até a próxima, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.